Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a receita desse bolo palha italiana, que é um bolo muito especial, fica maravilhoso, um bolo retangular que vai render aí em média 20 fatias. Vou dar várias dicas para vocês durante o vídeo, então se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita para se inscrever. Toda semana eu trago receitas novas, diferentes aqui para o canal. Então também não se esqueçam de curtir e deixar um like no vídeo. Então vamos para a receita? Pessoal, então eu começo pela massa do bolo. Em uma tigela eu vou separar 230 gramas de farinha de trigo, 2 xícaras, mais 40 gramas de cacau em pó, 4 colheres de sopa bem cheias. O cacau em pó sempre é 100%, tá? Quando eu falar cacau é 100%. Mais o fermento em pó, é uma colher de sopa rasa de fermento em pó, tá? 10 gramas de fermento em pó. Faço essa misturinha dos ingredientes secos e vou reservar. Próximo passo, em uma tigela da batedeira, eu vou acrescentar 5 ovos. O peso desses ovos sem a casca é de 285 gramas, não são ovos muito grandes. Logo na sequência, 310 gramas de açúcar, 2 xícaras de açúcar. Vou bater muito bem o açúcar com os ovos, precisa estar todos os ingredientes em temperatura ambiente. Bati por cerca de 4 a 5 minutos, dá para você bater também naquela batedeira de mão, não tem problema. Até, gente, que fique esse creme mais claro, mais volumoso. Vai ficar assim. Depois, o que eu faço? Eu misturo um pouco de óleo. Eu estou utilizando 40 ml de óleo, que pode ser o óleo de milho, girassol ou até de soja. Coloquei esse óleo numa tigelinha à parte aqui. Adicionei também junto do óleo 240 ml de água morna ou água em temperatura ambiente, dá certo também, porque a água não pode estar quente. Agora eu vou misturar um pouco dos ovos com açúcar que eu acabei de bater, misturo aqui separado um pouco para incorporar na água com óleo e depois eu já jogo na sequência para misturar bem junto com esses ovos com açúcar. Pessoal, façam esse passo a passo para que a sua receita fique igual à minha e que dê certo. É importante todo esse passo a passo. Como essa massa é uma massa de método espumoso, é importante que façam assim para que ela não perca o volume. O próximo passo é ir adicionando os ingredientes secos. Eu sempre gosto de passar na peneira. Faço isso em 3 partes. Pessoal, essa massa, inclusive, eu já tenho a receita aqui no canal, que é a receita do bolo de brigadeiro, mas você pode utilizar em várias outras receitas também. Agora, pessoal, com o próprio batedor, da batedeira mesmo, ou com o fouet, vou misturando delicadamente os secos. Todos os ingredientes da massa, do recheio, algumas informações vão estar na descrição do vídeo. A descrição fica aqui embaixo do título do vídeo e eu deixo tudo anotado lá para vocês. Vou misturando delicadamente, não esquece de misturar o fundo, tá? Lá, às vezes o fundo, às vezes a tigela é mais funda, para incorporar bem os ingredientes. Então, massa pronta, fiz isso em 3 partes e a massa vai ficar assim. Agora, pessoal, vou levar essa massa em uma forma retangular, ela mede 25 de comprimento, 17 de largura e 10 de altura. Eu untei o fundo da assadeira com papel manteiga, mas você pode também untar muito bem com desmoldante, com bastante margarina no fundo, dá para você fazer isso, dá para untar o fundo.
Agora eu vou levar para assar em forno, já tá pré-aquecido, 180 graus. No meu forno, pessoal, ficou aí uns 40 minutos, depende de cada forno, vai acompanhando. Quando você perceber que a massa já cresceu e já tá mais fofinha aqui no meio, já pode retirar. Normalmente eu desligo o forno e deixo uns um minutinho para poder retirar a forma, a massa do bolo. Eu passo aqui uma espátula para poder desenformar. Eu espero, pessoal, uns 30 minutos para desenformar, tá? Pessoal, aqui no canal eu normalmente utilizo quase os mesmos tamanhos de forma, portanto, quem tá começando e que tiver duas formas aí, vai fazer quase todos os meus bolos do canal. Então, pessoal, para eu poder cortar esse bolo, eu preciso que ele esteja totalmente frio. Então, eu vou cortar em 3 partes. Eu estou utilizando um cortador nivelador, pode cortar com uma faca, mas precisa medir. Você pode utilizar uma régua e marcar o tamanho correto de cada parte, cada fatia que você vai cortar. Nessa massa, ela rende 3 fatias de 1,5 a 2 centímetros de espessura. Cortei o primeiro. Fica uma massa muito boa, fica uma massa fofinha. 3 partes de massa iguais, reservo. Pessoal, agora para a etapa do recheio, eu vou utilizar o recheio de brigadeiro base, que é o meu recheio que eu utilizo para várias receitas, ele fica muito bom. Então, em uma panela eu coloquei 2 latas de leite condensado. E agora, na sequência, eu vou juntar 60 gramas de cacau em pó. Caso vocês queiram passar esse cacau em pó na peneira, é uma dica para que o recheio também fique mais lisinho. Misturei bem no leite condensado. O fogo ainda está desligado e agora, na sequência, eu vou juntar 4 caixas de creme de leite de 200 gramas cada. Creme de leite com no mínimo 17% de gordura e o leite condensado precisa ser ou integral ou no mínimo 6% de gordura. Agora sim, eu vou ligar o fogo médio para alto no começo, mexendo sempre, raspando bem o fundo e as laterais da panela. Uma dica, pessoal, utilize uma panela grande para esse recheio e também, gente, uma panela mais grossa. Vai mexendo sempre até começar a ferver. Se começar a ferver e borbulhar muito, você abaixa o fogo. Então, ó, já começa a reduzir e a ganhar o ponto do recheio. Já começa a ficar mais grosso. Você levanta a espátula, ele começa a cair em blocos. Nesse momento, eu deixo o fogo bem baixo e então eu vou mexer com o batedor de arame um pouco aqui, o fouet, para que fique mais lisinho. Mais pro final mesmo. Então, este é o ponto correto, pessoal, do recheio. Levanto a espátula, ele cai em blocos mais grossos e forma um montinho ali. Retiro do fogo, vou transferir para um outro recipiente para poder esfriar e eu utilizar no bolo. Eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer. Vou pesar também, eu não estou considerando o peso da travessa. Então, é 1,250 kg que me rendeu esse recheio aqui. Eu cubro com um plástico em contato, um plástico próprio para alimentos e reservo. Pessoal, então agora, a próxima etapa, o que eu vou fazer? Eu vou banhar alguns biscoitos de maisena no chocolate. Eu tenho 250 gramas de chocolate. Esse chocolate eu vou levar para o micro-ondas para derreter. Vai derretendo aos poucos para não queimar o chocolate. Derrete de 30 em 30 segundos. Vai mexendo nesses intervalos até derreter totalmente e ficar assim bem fluido. Separei os biscoitos de maisena. Eu vou utilizar esses biscoitos de maisena, um pacotinho e meio desse de 170 gramas.
Ou pode ser o biscoito de maisena que você conseguir encontrar, que você ache melhor. Separei um pedaço de papel manteiga aqui do lado. O chocolate já está aqui, os biscoitos de maisena. Então, eu vou banhar esses biscoitos no chocolate e é bem fácil. Eu estou banhando os biscoitos de maisena no chocolate para ele manter a crocância, principalmente que eu vou utilizar na decoração também. Esse chocolate que eu estou utilizando é a cobertura, é uma cobertura de boa qualidade. Essa cobertura, ela fica bem fluida, é boa para banhar. Então, eu vou retirando todo o excesso para que fique uma casquinha fininha do chocolate. Retiro todo o excesso e vou colocando no papel manteiga para não grudar. Eu deixei secar em temperatura ambiente mesmo, ele seca rapidinho. Você pode fazer essa etapa de banhar os biscoitos no chocolate bem antes, já para adiantar, uma semana antes, deixar embalado para quando você for montar e decorar o bolo. Então, pessoal, essa quantidade que eu separei aqui é para decoração do bolo. Total de 24 biscoitos que eu banhei. A outra parte eu vou utilizar no recheio. Então, para o recheio, o que eu fiz? Eu peguei os biscoitos já quebrados, ou quebrei alguns biscoitos e banhei eles. De qualquer maneira, eu vou ter que quebrar mais um pouco para colocar no recheio. Só que mesmo assim, ele ainda vai manter um pouco da crocância por um tempo, porque o chocolate também vai ajudar nisso. Para o recheio, eu peguei mais ou menos umas 100 gramas de biscoitos e banhei, não é uma quantidade muito grande, e vou cortar eles em pedaços menores. Uma dica sobre o chocolate, se ele tiver muito grosso, não tiver fluido, você colocar um pouquinho de óleo de coco, aquele sem sabor, ó, que fica fininho, fica um banho mais fininho de chocolate, de cobertura, né? Pode utilizar o nobre também, o chocolate nobre, mas aí precisa fazer a temperagem. Então, cortei nesses pedaços pequenos. E agora eu vou juntar com o recheio já totalmente frio. O recheio precisa estar totalmente frio para você fazer isso. Esse recheio, ele está em temperatura ambiente, ele esfriou aqui em temperatura ambiente e vai ficar nessa consistência. Agora eu começo a misturar aqueles pedacinhos de biscoitos junto com o recheio. Então, como eu falei para vocês, a parte crocante vai ficar também na decoração, que vai comer junto com o bolo, né, que vai dar essa crocância também. Essa parte de dentro do recheio vai ficar assim, um crocante por até um dia. Mas o chocolate, ele ajuda também nessa crocância do recheio. Então, pessoal, adicionei todo aquele biscoito e vou misturando junto com o recheio. Depois dessa etapa, pessoal, o recheio já está pronto, você já pode utilizar para montar o bolo, fica maravilhoso. A calda que eu vou utilizar para umedecer a massa é uma calda fácil. Eu utilizei 100 ml de água com 200 ml de leite e mais 2 colheres de sopa de achocolatado ou uma de chocolate em pó, cacau em pó, com uma de açúcar. Fervi, levei ao fogo, ferveu um minutinho e tá pronta. Agora eu começo a montagem do bolo. Essa montagem, pessoal, eu sempre monto dentro da própria forma que eu assei a massa. Eu forro com plástico, esse plástico é um próprio para alimento, são esses aqui que vem assim, enrolados, são saquinhos que eu abro e forro a forma. Começo a montagem, coloquei a primeira fatia no fundo, a primeira fatia de massa e vou umedecer. Não precisa umedecer muito essa massa, ela é uma massa fofinha. Umedecer na quantidade correta. Eu vou utilizar um total de mais ou menos 250 ml de calda para esse bolo todo. Então, não precisa umedecer muito. Então, pessoal, agora eu separei a quantidade de recheio para a primeira camada. Esse recheio eu pesei, o total
de recheio para a primeira camada e para a segunda eu dividi, é um total de 620, 630 gramas em média. Coloco o recheio em colheradas mesmo e vou nivelando ele, acertando bem. Deixo bem certinho e agora sim, segunda camada de massa. Ajusto essa massa, dou uma leve pressionada e venho com mais calda. Também a próxima camada de recheio, que eu até já coloquei aqui, é a mesma quantidade, tá? Então, nessa média de 620, 630 gramas para cada camada de recheio. Novamente, deixo o recheio bem retinho. A última camada de massa, eu umedeço um pouco em cima, na parte de cima, e viro. E vou ajustando aqui. Vou puxando esse plástico, para que fique retinho também. E umedeci mais um pouco, pessoal. Cubro bem com o plástico e vou levar para a geladeira por em média umas 4 horas, não precisa ser muito tempo esse bolo. Ou se você quiser deixar de um dia para o outro, colocar a cobertura só no dia seguinte, pode também. Então, já ficou esse tempo, eu vou virar esse bolo aqui em um tabuleiro. Vou deixar as medidas do tabuleiro na descrição para vocês. Tomando cuidado aqui, retirando com cuidado a forma. Pode ser um outro prato de bolo que você conseguir encontrar. Retiro todo o plástico. Fica um bolo bem firme. Para a cobertura desse bolo, o que que eu fiz? Eu fiz mais metade do recheio, porque todo aquele recheio que eu fiz, eu utilizei no bolo, e a cobertura eu precisei fazer mais um pouco. Então, eu fiz mais metade da receita do recheio. E, inclusive, ele tá morninho, eu não deixo esfriar. Ele tá morno ainda, quase até um pouquinho quente, para ficar mais fácil de espalhar no bolo. Ele fica mais cremoso, mais morninho e fica mais fácil de espalhar no bolo, essa cobertura de brigadeiro. Começo cobrindo a parte de cima. Cubro toda a parte de cima, vou fazendo alguns detalhes aqui, é bem fácil. Cubro um pouco as laterais. Não precisa ser uma quantidade grande para cobrir esse bolo, até porque nas laterais eu vou utilizar os biscoitos também para decorar. Então, o que que eu fiz? Cobrir, ajeitei as quinas do bolo e agora eu já tô começando a colocar os biscoitos por toda a lateral. E o que que eu fiz? Eu coloquei um pouquinho do brigadeiro, da cobertura, bem pouquinho nos biscoitos e grudei. Vou fazendo isso dessa maneira que eu estou mostrando no vídeo. Ele fica bem firme aqui, esses biscoitos, ele não cai. Para cada lado, para esse lado eu utilizei 5, para o outro 7, então é 5 de cada lado e 7 de cada lado, no caso. Um total de 24 biscoitos banhados no chocolate, vou utilizar para decorar o bolo. Alguns biscoitos ficou com uma marquinha, uma manchinha branca do chocolate, não tem problema, só alguns. Depois que eu fiz toda essa volta com os biscoitos, eu vou fazer um trabalho de bico na lateral. É um trabalho de bico simples, fácil. Esse bico que eu estou utilizando é o número 32. Bico pitanga pequeno da Wilton. Vou fazendo sobe, desce, como se fosse uma ondinha. Mas você usa a sua criatividade para decorar também. Coloca aí granulados, da maneira que você achar melhor. Então, em cima, eu coloquei um pouco dos biscoitos triturados para finalizar. Pessoal, como eu havia falado para vocês, esse bolo ele rende
20 fatias, até mostrei em outros vídeos, cortando as 20 fatias e marcando, né? Esse bolo, depois de pronto, não pode ser congelado, então, na geladeira, a durabilidade aí, em média, 6 dias. Espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhe com outras pessoas que você acha que também vão gostar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!